Olá pessoal, essa videoaula é a videoaula inicial, a primeira videoaula de uma sequência de videoaulas que vai trabalhar os assuntos do Aprender Sempre, da segunda série do ensino médio, da sequência de atividades 1. Então, para depois explanar melhor, eu fiz esse vídeo introdutório, onde eu vou fiz um mapa mental para explicar sólidos geométricos. Como vocês podem observar aqui, eles se dividem em dois grupos, que são poliedros e corpos redondos. Vamos iniciar aqui aos poliedros. Bom, os poliedros são sólidos geométricos limitados por polígonos. Então é formado aí por polígonos que se juntam. Uma coisa interessante é que os poliedros eles possuem a relação de Euler, que fala que o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces é igual a 2. Na sequência das videoaulas eu vou explicar melhor, vou dar bastante exemplos sobre essa relação de Euler. E aí a gente vai ter os poliedros se classificando em dois conjuntos, as pirâmides e os prismas. Bom, as pirâmides elas são formadas por um polígono na base, que está aqui embaixo, um polígono na base, e as suas faces laterais são triângulos. Lembrando que, pessoal, esse polígono da base ele não precisa necessariamente ser quadrado, pode ser inclusive um triângulo na base e eu tenho uma pirâmide triangular aqui. A gente vai ver as classificações e nomenclatura depois, mas é ainda uma pirâmide. E os prismas, eles são formados por dois polígonos, por duas bases poligonais, ou seja, dois polígonos na base, que são iguais e paralelos. Então aqui eu fiz a base sendo triângulos, eles são paralelos. O que são paralelos? Eles estão em planos diferentes. Como assim planos diferentes? Imagina aí na sua casa você olhando para o chão e olhando para o telhado. Se você desenhar uma figura geométrica no telhado e uma no chão, eles estão em planos separados. Eles nunca vão se cruzar. Eles estão paralelos aí. Aí a gente vai ter os corpos redondos. Os corpos redondos são sólidos geométricos que possuem superfícies curvas. Os corpos redondos eles são obtidos pela rotação de figuras planas. Então dá até para você fazer esse experimento em casa aí, conforme eu fui explicando para você testar, ver como que é formado. Então vamos lá. Primeiro que eu vou trabalhar é o cone. Bom, o cone ele possui algumas características, Todos eles possuem. O do cone a base é um círculo, ele é obtido pela rotação de um triângulo. Então, se você quiser, faz experimento. Pega um graveto, um pauzinho aí, um espeto, cola nele um triângulo. Quando você fizer a rotação, põe sua mão embaixo e roda, conforme você rodar com bastante frequência, você vai ver que vai formar um cone. Então é daí que nasce. Eu falei para rodar várias vezes porque para dar um efeito melhor visual, mas é uma rotação apenas já é o suficiente para fazer um cone. A gente vai ter depois o cilindro, que possuem duas bases circulares do mesmo raio. Quando eu falo do mesmo raio, quer dizer que elas são iguais aqui, Elas têm que ser iguais. O que garante que elas são iguais é o raio ser igual. E ela é obtida pela rotação de um retângulo. Então faz o experimento. Pega o mesmo graveto e coloca um retângulo. Quando você fizer a rotação, você vai observar que vai formar um cilindro. Pode ser também, pessoal, se eu quiser um cilindro mais achatadinho, dessa forma. Se você rodar várias vezes, você vai conseguir dar esse efeito e apenas com uma rotação você já tem o cilindro aí. Ok? Depois, nós vamos ter a esfera. Deixa eu só desenhar aqui que tem uma rotação. Deixa eu melhorar aqui o meu desenho para ficar no exemplo. Aqui uma rotação. Depois, nós temos a esfera. A esfera, ela não possui uma base circular. E ela é obtida pela rotação de uma semisfera. O que é uma semisfera? Mesmo experimento, um palito, uma semisfera é metade de uma esfera. Quando eu faço a rotação dela, eu vou ter aí uma esfera. Pessoal, de forma geral, agora esse vídeo é um chamativo para as próximas
videoaulas que vão estar aqui na sequência, onde eu vou falar de basicamente todos eles separados e aplicar alguns exemplos.